Episódio 9. O profeta que a Inquisição não calou. Padre António Vieira e a doutrina do Quinto Império, a mais elaborada visão messiânica da história portuguesa, o processo inquisitorial que tentou silenciá-la, e a sua continuidade até Fernando Pessoa e a autoimagem portuguesa contemporânea. Prólogo. O homem que pregava ao próprio Deus. Há um sermão de Padre António Vieira que começa com uma interpelação a Cristo que nenhum outro pregador cristão ousaria formular. No sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, 1640, Vieira dirige-se diretamente a Deus, não em louvor, não em súplica, mas em argumento. Diz, em essência, se Portugal for destruído pelos holandeses, quem há de levar a fé cristã ao mundo? A destruição de Portugal seria uma falha da própria providência, uma inconsistência interna do plano divino. Portanto, Deus não pode permitir que Portugal seja destruído. Esta argumentação, que trata a providência divina como sujeita à lógica da coerência e que coloca o pregador na posição de advogado que instrui o juiz sobre o que a justiça exige, é uma das mais arrojadas formulações de toda a homilética cristã. Nenhum padre contemporâneo de Vieira, em nenhuma língua europeia, pregou desta forma. E a arrogância aparente do sermão esconde uma coerência filosófica profunda. Se Portugal tem realmente a missão universal que Vieira acredita que tem, então a lógica interna da teologia cristã implica que essa missão seja cumprida. Deus não pode contradizer-se. Este sermão é, numa única página, a síntese do que torna Vieira único, a combinação de fé absoluta com inteligência analítica implacável, de visão transcendente com pragmatismo político imediato, de erudição clássica com oratória popular, de amor a Portugal com capacidade de o criticar com uma dureza que nenhum português de sangue se atreveria. Vieira era brasileiro de nascimento, português de escolha, jesuíta de formação, profeta de vocação e, no final, um homem que a Inquisição tentou calar e que, 5 séculos depois, continua a ser citado, debatido e lido como nenhum outro escritor do barroco ibérico. Este episódio é a história da sua visão, da mais elaborada, mais coerente e mais perturbadora visão messiânica que Portugal alguma vez produziu, e da forma como essa visão percorreu os séculos para chegar, transformada mas reconhecível, até Fernando Pessoa e até à autoimagem coletiva de um povo que nunca conseguiu decidir completamente se é pequeno ou se é universal. Parte 1. António Vieira, uma vida entre dois mundos. António Vieira nasceu em Lisboa em 6 de fevereiro de 1608, mas a maior parte da sua formação ocorreu no Brasil, para onde a sua família emigrou quando ele tinha 6 anos. Cresceu em Salvador da Bahia, capital do Brasil colonial, numa sociedade que combinava, com uma violência estrutural que o marcou para sempre, colonos portugueses, escravos africanos e populações indígenas. Entrou para a Companhia de Jesus, completou os seus estudos teológicos e filosóficos no Colégio Jesuíta de Salvador, e foi ordenado sacerdote em 1634. A sua formação intelectual foi de uma amplitude que poucas figuras do século XVII, em qualquer língua europeia, podem igualar. Dominava o latim e o grego com a profundidade do humanista. As suas obras em latim, nomeadamente a Clavis Prophetarum, a Chave das Profecias, manuscrito que não chegou a publicar em vida, revelam um conhecimento da patrística, da escolástica e da filologia bíblica que era de nível académico avançado para qualquer leitor europeu da época. Aprendeu hebraico, o que lhe permitiu trabalhar diretamente com os textos bíblicos originais, uma competência que em Portugal era excepcional e que, como veremos, terá contribuído para a suspeita com que a Inquisição o olhava, dado que o hebraico era a língua da herança judaica. E aprendeu línguas indígenas brasileiras, o tupinambá entre outras, para poder pregar diretamente às populações que defendia. A sua carreira como orador foi fulminante. Os seus sermões, que compôs ao longo de décadas e que são o núcleo da sua celebridade literária, eram eventos públicos de uma eficácia retórica que os contemporâneos comparavam às grandes oratórias clássicas. A comparação não era exagerada. Os sermões de Vieira, na sua edição completa de 15 volumes, são unanimemente reconhecidos pela crítica literária como a obra maior da prosa portuguesa do século XVII e como um dos monumentos da literatura barroca europeia em qualquer língua. A dimensão política da sua vida é igualmente extraordinária. Vieira foi conselheiro de Dom João IV após a restauração de 1640 e tornou-se, nos anos seguintes, um dos mais ativos diplomatas portugueses da época. Viajou à Holanda para negociar com as Províncias Unidas, a França para explorar alianças, e manteve correspondência com as cortes europeias sobre os interesses de Portugal no momento em que o reino recém-restaurado precisava de reconhecimento internacional e de aliados contra a Espanha. A sua capacidade de mover-se entre a pregação ao povo e a negociação entre Estados era, ela própria, um produto da sua formação jesuíta, que ensinava os seus membros a adaptar a mensagem ao interlocutor sem alterar a substância da convicção. A defesa dos índios brasileiros e dos cristãos novos são os 2 projetos que mais marcaram Vieira na sua dimensão ética e que mais inimigos lhe granjearam. Em relação aos índios, Vieira opôs-se sistematicamente à sua escravização,
Pregou a sua humanidade plena e o seu direito ao batismo em condições de liberdade, e entrou em conflito aberto com os colonos do Maranhão que dependiam do trabalho forçado indígena para as suas fazendas. Foi expulso do Brasil em 1661 pelos colonos que se recusaram a tolerar a sua interferência. Em relação aos cristãos novos, Vieira argumentou perante o Papa e perante a coroa portuguesa que a doutrina da limpeza de sangue era teologicamente insustentável e economicamente destrutiva, e que a Inquisição, ao perseguir os cristãos novos mais ricos e capazes, estava a empobrecer Portugal e a privá-lo dos recursos humanos e financeiros que precisava para manter o seu império. Parte 2. Daniel e a estátua, a fonte bíblica do Quinto Império. A doutrina do Quinto Império tem uma origem bíblica precisa que Vieira identificou e desenvolveu com uma meticulosidade exegética que os estudiosos dos últimos 20 anos reconheceram como muito mais sofisticada do que a tradição académica anterior reconhecia. O segundo capítulo do livro de Daniel narra o sonho do rei babilônico Nabucodonosor, um sonho que o próprio rei não consegue lembrar e que Daniel, o profeta israelita na corte de Babilônia, revela e interpreta. No sonho, Nabucodonosor via uma estátua colossal com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o abdômen e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Uma pedra cortada, sem mão humana, atingia os pés da estátua e a destruía completamente. A pedra crescia então e se tornava uma montanha que enchia toda a terra. A interpretação de Daniel é a seguinte: a cabeça de ouro é o Império Babilônico, Nabucodonosor, o peito de prata é o Império seguinte, o bronze é o terceiro, o ferro é o quarto, Roma, na leitura cristã convencional. E a pedra, o elemento que não é feito por mão humana, que destrói todos os impérios e os substitui por um reino que nunca acabará, é o reino de Deus, o quinto e definitivo poder que sucede aos 4 impérios humanos. A tradição cristã medievalmente estabelecida interpretava esta passagem como referindo-se à Igreja cristã como o quinto poder que sucederia ao Império Romano. Vieira subverteu esta interpretação convencional com uma precisão que só a sua erudição bíblica e patrística tornava possível. Para ele, a Igreja como instituição já existia e tinha os seus limites históricos visíveis. O Quinto Império, de Daniel, era algo diferente, um império espiritual e temporal de âmbito verdadeiramente universal que ainda estava por vir, que seria inaugurado por um evento escatológico específico, e que Portugal, pela sua posição geográfica, pela sua história, pela sua missão nos descobrimentos, estava providencialmente destinado a liderar. Esta leitura não era arbitrária. Vieira fundamentava-a numa cadeia de argumentos exegéticos que mobilizava Ezequiel, o Apocalipse, a patrística de Agostinho e Jerónimo, e os profetas menores com uma consistência que obrigava os seus opositores a responder em terreno igualmente erudito. Os inquisidores que o julgaram reconheceram, nos documentos do processo, que os seus argumentos não eram facilmente refutáveis pela simples invocação da autoridade, e que a sua condenação seria tecnicamente difícil de sustentar perante um tribunal eclesiástico de competência equivalente. Esta dificuldade explica, em parte, o facto de Vieira ter apelado para Roma com alguma confiança, e de ter ganho. Parte 3. Portugal como Quinto Império, a arquitetura da visão. A identificação específica de Portugal com o Quinto Império de Daniel é o passo que transformou a exegese de Vieira de especulação teológica em projeto político, e que tornou os seus textos proféticos inseparáveis do contexto histórico da restauração portuguesa. O argumento de Vieira articula-se em vários níveis que os estudos mais recentes têm procurado sistematizar. O primeiro nível é geográfico-histórico. Portugal, situado na extremidade ocidental da Europa, havia de facto percorrido o mundo inteiro nos descobrimentos, levando o Evangelho a povos que nunca tinham ouvido falar de Cristo. Esta realidade histórica era, para Vieira, a prova empírica de uma missão providencial. Se Portugal havia chegado ao Brasil, à Índia, ao Japão e à China com a mensagem cristã, não era por acidente mas por designação divina. Nenhum outro povo tinha feito o mesmo. A escala da expansão portuguesa não tinha precedente na história conhecida e só podia ser explicada providencialmente. O segundo nível é escatológico. Vieira interpretava as profecias de Daniel e do Apocalipse como indicando que, antes do fim dos tempos, toda a humanidade seria unida na fé cristã. Esta unificação exigia um agente, um poder capaz de alcançar todos os povos da terra e de os levar ao mesmo sistema de fé e de lei. O único poder que havia demonstrado capacidade de operar à escala global era, no século XVII, o poder marítimo português. Logo, Portugal era o instrumento necessário desta unificação escatológica. O terceiro nível é messiânico-sebastianista. Vieira incorporou a figura do rei português ressuscitado, identificado em diferentes fases do seu pensamento com Dom João IV e eventualmente com uma figura escatológica mais abstrata, como um monarca que haveria de presidir ao Quinto Império. A articulação entre o sebastianismo difuso que o episódio anterior desta série analisou e a teologia vieriana do Quinto Império é aqui explícita. Vieira pegou no mito popular e deu-lhe um enquadramento teológico que o elevava da profecia popular ao nível da doutrina elaborada. A história do futuro, a mais importante das obras proféticas de Vieira,
Foi composta por volta de 1649 e ficou inacabada, um manuscrito parcialmente redigido que só seria publicado em 1718, décadas após a morte do autor. A sua estrutura é de um tratado teológico histórico. Vieira expõe sistematicamente as suas fontes bíblicas e patrísticas, desenvolve a sua interpretação, responde antecipadamente às objeções que prevê, e vai construindo, capítulo a capítulo, a arquitetura de um argumento que pretendia demonstrar que o advento do Quinto Império era tanto profeticamente previsto como historicamente necessário. A Clavis Profetarum, ou outra grande obra profética, em latim, que permaneceu manuscrita e que só nos últimos anos tem sido objeto de edição crítica, é ainda mais tecnicamente elaborada, uma tentativa de sistematizar os princípios de interpretação das profecias bíblicas de forma a tornar a leitura vieriana a única metodologicamente correta. A dimensão desta ambição, criar não apenas uma interpretação mas um método interpretativo que tornasse as outras interpretações inválidas, é a medida da inteligência e da ousadia de Vieira. Parte 4. A experiência transatlântica como fundação da visão. Um aspecto da doutrina do Quinto Império que a investigação académica mais recente tem sublinhado com crescente insistência é a sua inseparabilidade da experiência concreta de Vieira nos múltiplos mundos que habitou. O Quinto Império de Vieira não é um projeto de dominação cultural europeia disfarçado de universalismo teológico, ou pelo menos não é apenas isso, e reduzir a sua visão a essa dimensão seria uma simplificação que a investigação histórica mais recente recusa. O império que Vieira imagina é, nos textos mais desenvolvidos, um espaço de encontro entre povos que a distância e a diferença separam mas que a graça divina pode unir. A sua experiência no Brasil, onde conviveu com populações indígenas cuja humanidade plena defendeu contra a maioria dos seus contemporâneos, introduziu na sua visão imperial uma dimensão de alteridade radical que o mero providencialismo português convencional não tinha. Os índios do Brasil eram, para Vieira, não apenas almas a converter mas povos com dignidade própria cuja integração no Quinto Império não podia ser feita pela força, exatamente a posição que o colocou em conflito com os colonos maranhenses. A sua defesa dos cristãos novos tinha uma lógica análoga. A visão do Quinto Império era de um reino onde a distinção entre velhos cristãos e novos cristãos, entre judeus convertidos e cristãos de origem, seria relevante perante a unidade da fé. Este universalismo, que a investigação recente conecta com as discussões teológicas que Vieira manteve com membros da comunidade judaica em Amsterdão durante as suas missões diplomáticas, é uma das dimensões mais originais e mais historicamente significativas do seu pensamento. A visita a Amsterdão, onde Vieira negociou com representantes das Províncias Unidas e onde teve acesso à comunidade sefardita que o episódio anterior desta série descreveu, foi um momento formativo. Discutir a interpretação das profecias bíblicas com rabinos e sábios judeus que trabalhavam com os mesmos textos que ele, mas a partir de uma tradição hermenêutica diferente, e chegar à conclusão de que havia pontos possíveis entre as duas leituras, foi uma experiência que nenhum teólogo cristão português da época havia tido em condições comparáveis. O Quinto Império de Vieira é, entre outras coisas, um projeto de reconciliação interreligiosa formulado em linguagem profética. O império que há de vir é aquele onde judeus e cristãos estarão finalmente unidos, onde a divisão que as circunstâncias históricas criaram será ultrapassada pela força da promessa escatológica. Parte 5. O sermão como instrumento político, a oratória ao serviço da visão. Antes de entrar no processo inquisitorial, é necessário compreender os sermões de Vieira como instrumentos políticos deliberados e como obras literárias de primeira grandeza, porque estas duas dimensões são inseparáveis e porque a tentação de as dissociar empobrece ambas. Os sermões barrocos portugueses eram, por convenção do género, textos públicos com audiências mistas, nobres, clérigos, artesãos, o povo em geral. A Igreja era o único espaço de comunicação de massas que o século XVII conhecia, e o pregador tinha uma audiência que nenhum outro meio de comunicação podia rivalizar. Vieira usou este espaço com uma consciência política que é explícita nos próprios textos. Os seus sermões perante o rei e a corte eram discursos de orientação política formulados em linguagem sagrada. Os seus sermões perante o povo eram mobilizações identitárias formuladas em linguagem de fé. O sermão da 60ª, 1655, pregado na igreja de Nossa Senhora do Loreto em Lisboa e frequentemente citado como o texto que melhor expõe a teoria retórica de Vieira, é simultaneamente uma reflexão sobre a pregação eficaz e um manifesto sobre o papel do pregador como agente de transformação social. Vieira distingue entre pregação que apenas comove e pregação que muda comportamentos, e afirma que a segunda é a única que cumpre a missão cristã. A sua própria oratória é a aplicação desta teoria, não prega para fazer chorar, prega para fazer pensar e agir. O Sermão de Santo Antônio aos Peixes, 1654, pregado em São Luís do Maranhão numa situação em que Vieira havia sido impedido de pregar diretamente aos colonos sobre a escravidão indígena, e que por isso inverte o género e prega aos peixes como metáfora transparente sobre os portugueses, é uma das obras mais engenhosas da literatura portuguesa. Um texto em que a alegoria cobra crítica direta com uma camada de ficção suficientemente fina para que qualquer ouvinte inteligente percebesse exatamente o que Vieira estava a dizer sobre os que o tinham silenciado.
Este texto não é apenas literatura, é resistência política formulada em linguagem bíblica, e é um dos primeiros documentos de crítica à escravidão colonial na literatura ibérica. Parte 6. O processo inquisitorial, a lógica do silêncio. Em 1663, Vieira foi chamado a apresentar-se perante a Inquisição de Coimbra. Tinha 55 anos, era o mais famoso pregador em língua portuguesa, e estava formalmente acusado por proposições extraídas das suas cartas e textos proféticos que a Inquisição considerava heterodoxas. As acusações eram de várias naturezas, mas convergiam em dois eixos principais. O primeiro, Vieira havia elevado as profecias de Bandarra ao nível das profecias canónicas das Escrituras, o que representava uma adição ilegítima ao cânon bíblico e uma usurpação da autoridade interpretativa da Igreja. O segundo, a sua afirmação de que Portugal tinha uma missão escatológica específica e de que um rei português ressuscitado haveria de governar o Quinto Império era teologicamente excessiva, atribuía a Portugal e ao seu rei um papel que a teologia cristã reservava para Cristo e para a Igreja. A defesa de Vieira foi uma obra-prima da argumentação jurídica e teológica que os estudiosos do seu processo, nomeadamente Hernani Cidade, nos seus estudos clássicos, e mais recentemente investigadores como José Eduardo Franco, analisaram extensamente. Vieira não negou as proposições que lhe eram atribuídas. Argumentou que cada uma delas era compatível com a teologia cristã ortodoxa corretamente entendida, que os seus inquisidores as estavam a interpretar mal, e que a tradição exegética da Igreja autorizava o tipo de interpretação alegórica e profética que ele praticava. A intensidade intelectual do confronto é visível nos documentos do processo, os inquisidores eram homens de formação teológica sólida, e o debate com Vieira obrigou os argumentos cuidadosamente construídos em vez de simples invocações de autoridade. Vieira sabia exatamente o que estava a fazer, ao forçar os inquisidores a argumentar em vez de simplesmente condenar, tornava o processo num debate teológico que podia ser levado a Roma e julgado por árbitros mais competentes. Em 1665, Vieira foi condenado. As suas proposições proféticas foram declaradas errôneas, foi privado do direito de pregar e de ensinar, e foi condenado à reclusão no Colégio Jesuíta de Coimbra. A sentença era leve para os padrões inquisitoriais da época, em grande parte porque Vieira era demasiado famoso e demasiado bem conectado para ser tratado como réu comum, mas era suficientemente grave para o silenciar como voz pública. Vieira não se silenciou. Recorreu para Roma, nomeando a sua defesa com a mesma determinação com que havia pregado e negociado. O Papa Clemente X absolveu-o em 1675, declarando que as suas proposições não eram heréticas e que ele tinha o direito de continuar a escrever e a pregar. Era uma vitória sem precedentes na história das relações entre um sujeito da Inquisição portuguesa e a Sé Apostólica, e foi possível exatamente porque Vieira havia construído, ao longo de décadas, relações em Roma que lhe davam acesso ao Tribunal Superior que podia rever as decisões da Inquisição Nacional. Parte 7. A dimensão do Quinto Império como teoria política internacional. Uma das dimensões da doutrina do Quinto Império que a investigação dos últimos anos mais tem desenvolvido é a sua articulação com o direito internacional e com as teorias de paz perpétua que circulavam na filosofia política europeia do século XVII. Vieira não apenas professava que Portugal havia de criar um império universal, professava que esse império seria fundado em princípios de justiça e de paz que eram rigorosamente opostos ao modelo das conquistas forçadas que ele mesmo havia observado no Brasil. A tensão entre a visão imperial e a crítica ética das práticas imperiais é uma das contradições mais produtivas do pensamento de Vieira, e uma das mais incômodas para qualquer leitura que queira reduzir a sua visão ao simples providencialismo português convencional. O conceito escolástico de jus gentium, o direito das gentes, a tradição jurídica que Francisco de Vitória e Francisco Soares haviam desenvolvido para regular as relações entre povos e que incluía limites às formas de conquista legítima, está presente nos textos de Vieira como fundamento da arquitetura jurídica do Quinto Império. O império que Vieira imagina não é a imposição de Portugal sobre os outros povos, é a constituição de uma ordem política global fundada em princípios de direito que todos os povos possam reconhecer como justos. Esta dimensão torna Vieira um antecipador, com todas as precauções que o anacronismo exige, de algumas das intuições que o pensamento político moderno desenvolveria muito mais tarde, a ideia de uma ordem mundial baseada em direito e não em força, de uma instituição supranacional capaz de mediar conflitos, de uma paz perpétua que não é simplesmente a ausência de guerra mas a presença de justiça. Kant, Grotius e mais tarde os fundadores das organizações internacionais do século XX trabalharam em tradições diferentes, mas as convergências com a arquitetura do Quinto Império Vieriano não são inteiramente acidentais, são o produto da mesma tradição de direito natural cristão que ambos, de formas diferentes, mobilizavam. Parte 8. A defesa dos cristãos novos, universalismo como heresia. A defesa que Vieira fez dos cristãos novos, das suas propostas perante o Papa Inocêncio X nos anos 1640, dos seus memoranda para a coroa portuguesa sobre a necessidade de suspender a Inquisição, e dos seus sermões que questionavam explicitamente a doutrina da limpeza de sangue,
Foi o aspecto da sua ação pública que mais inimigos lhe criou e que mais diretamente contribuiu para o processo inquisitorial de 1665. O argumento de Vieira era ao mesmo tempo teológico e económico, e a combinação deliberada das duas dimensões revela a sua formação de estadista tanto quanto de teólogo. O argumento teológico, a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos era teologicamente insustentável porque o batismo conferia uma identidade nova que apagava todas as distinções de origem. Um cristão era um cristão, a sua linhagem biológica era irrelevante para a sua identidade religiosa. A doutrina da limpeza de sangue não era teologia, era racismo disfarçado de teologia. O argumento económico, os cristãos novos mais ricos e mais capazes estavam a emigrar para a Holanda, para a Inglaterra e para o Brasil precisamente para escapar à perseguição inquisitorial. Portugal estava a exportar o seu capital humano e financeiro mais valioso para enriquecer os seus rivais e inimigos. Qualquer política que se pretendesse ao serviço dos interesses de Portugal devia proteger os cristãos novos, não persegui-los. O que tornava estas posições particularmente ameaçadoras para os seus adversários era que ambas eram corretas, e os seus opositores sabiam-no. Os documentos inquisitoriais que registram as deliberações sobre Vieira mostram que os inquisidores mais inteligentes eram conscientes da solidez dos seus argumentos e procuravam formas de o condenar que não passassem pela refutação direta do que ele havia dito, porque essa refutação era difícil de construir sem revelar as motivações económicas e sociais da perseguição aos cristãos novos. A ligação entre a defesa dos cristãos novos e a doutrina do Quinto Império é explícita no pensamento de Vieira. O Império Universal que Portugal havia de liderar era um império que incluía todos os povos, índios do Brasil, africanos, asiáticos, judeus convertidos e não convertidos. A exclusão dos cristãos novos do corpo político português era, nesta visão, uma contradição interna que comprometia a própria missão que Portugal estava destinado a cumprir. Perseguir os cristãos novos era não apenas injusto, era sabotagem da providência. Parte 9 Os últimos anos e a Clavis profetaram, a obra incompleta. Após a absolvição papal de 1675, Vieira regressou ao Brasil, onde viveu em Salvador da Bahia até à morte, em 1697, e dedicou os seus últimos anos ao trabalho que considerava o mais importante da sua vida, a Clavis profetaram, a chave das profecias, o sistema interpretativo que deveria demonstrar definitivamente a sua leitura do Quinto Império. A obra ficou inacabada. O manuscrito que sobreviveu, o manuscrito casanatense 706, conservado na Biblioteca Casanatense de Roma, revela um texto em várias fases de elaboração, com algumas partes completamente redigidas e outras apenas esboçadas, que foi preparado para publicação mas que Vieira morreu antes de poder completar. A análise da Clavis pelos investigadores que nas últimas décadas se debruçaram sobre ela, nomeadamente no âmbito do projeto de edição das obras completas coordenado por Pedro Calafate e José Eduardo Franco, revelou que é uma obra de maior sofisticação teológica e filológica do que a História do Futuro, e que o seu inacabamento representa uma das mais significativas perdas da literatura portuguesa do século XVII. Vieira estava, nos seus últimos anos, a trabalhar num nível de elaboração técnica que ultrapassava tudo o que havia publicado, e a morte interrompeu esse trabalho antes de ser possível avaliá-lo na sua completude. O inacabamento da Clavis é, ele próprio, um dado histórico que se pode ler de formas diferentes. Para os que vêem na doutrina do Quinto Império uma visão genuinamente elaborada, o inacabamento é simplesmente uma circunstância biográfica. Vieira viveu até aos 89 anos mas o trabalho era de uma amplitude que teria exigido mais. Para os que vêem na visão vieriana uma tensão irresolvível entre o universalismo da aspiração e a particularidade do argumento providencialista português, o inacabamento pode ser lido como o produto desta tensão, a obra que nunca se pode completar porque o seu projeto é, em última análise, inconciliável com a sua premissa. Parte 10 Fernando Pessoa e o Quinto Império, a herança reelaborada. A distância entre António Vieira e Fernando Pessoa é de 2 séculos e meio, e a diferença dos seus universos intelectuais é suficientemente grande para que qualquer analogia simples entre os dois seja suspeita. Mas a continuidade da ideia do Quinto Império, e a deliberada retomada desta herança por Pessoa em Mensagem, 1934, é um dos momentos de maior densidade intertextual da literatura portuguesa, e merece análise cuidada. A última secção de Mensagem chama-se precisamente O Quinto Império. O poema que abre a secção, Nevoeiro, começa com uma enumeração de ausências. Nem rei nem lei, nem paz nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra, que é Portugal a adivinhar-se. O verso, que Pessoa não cita aqui mas que ressoa de forma inconfundível para qualquer leitor familiarizado com Vieira, é a retomada do problema central, Portugal como potencialidade não realizada, como promessa que o presente não atualiza mas que a tradição profética garante que o futuro cumprirá. O fulgor baço, brilhante mas difuso, luminoso mas não focalizado, é exatamente a tensão que a doutrina do Quinto Império havia articulado em linguagem teológica e que Pessoa reelabora em linguagem simbolista. Mas a mensagem de Pessoa não é sebastianismo nem vieirismo ingênuo.
Richard Zenit, na sua biografia de Pessoa, analisa a relação do poeta com o sebastianismo e com o Quinto Império como uma relação de ironia produtiva. Pessoa usa estas tradições como material poético com plena consciência da sua dimensão mítica e construída, sem que isso implique a crença literal no regresso de um rei ou no advento de um império português universal. O que Pessoa encontra no Quinto Império não é uma profecia a cumprir, mas uma estrutura de sentido, uma forma de organizar a relação com o tempo, a grandeza e a identidade que a modernidade havia destruído sem oferecer substituto adequado. A premiação de mensagem pelo Estado Novo, pelo Secretariado de Propaganda Nacional de Salazar, coloca o poema numa ambiguidade que os pessoanos continuam a debater. Salazar leu mensagem como afirmação de grandeza nacional, como confirmação de que Portugal tinha um destino especial que o regime estava a cumprir. Esta leitura é possível, o texto autoriza-a, e Pessoa não a recusou publicamente em vida. Mas os cadernos de Pessoa, a sua prosa política e as suas reflexões privadas sobre a identidade portuguesa revelam uma visão muito mais crítica e muito menos celebratória do que a leitura salazarista exigia. A mensagem que Salazar leu era, provavelmente, apenas uma das mensagens que Pessoa escreveu. Parte 11. A continuidade da ideia, de Vieira a Lourenço. O arco que vai de Vieira à Pessoa e deste a Eduardo Lourenço é o arco de uma ideia que muda de forma mas não de substância, a tensão entre o Portugal real, pequeno, periférico, historicamente diminuído, e o Portugal imaginado, portador de destino universal, repositório de uma missão cósmica. Para Vieira, esta tensão era resolvível pela fé, o Portugal real seria eventualmente transformado pelo Portugal providencialmente destinado, e esta transformação era não apenas possível mas garantida pela promessa bíblica. Para Pessoa, a tensão é irresolvível mas criativa, é precisamente a incompatibilidade entre o presente diminuído e o futuro prometido que gera a intensidade poética, o nevoeiro onde tudo é possível porque nada é realizado. Para Eduardo Lourenço, a tensão é patológica, é a fonte de uma incapacidade de fazer o luto histórico necessário para viver no presente como ele é. Em O Labirinto da Saudade, Lourenço escreve que os portugueses habitam um espaço imaginário do qual se sentem os únicos e excessivos proprietários, uma formulação que captura com precisão o problema que a doutrina do Quinto Império exemplificou na sua forma mais elaborada, a convicção de que a dimensão da Portugal imaginário justifica qualquer incompatibilidade com o Portugal real. A análise de Lourenço é deliberadamente clínica mas não é nihilista. O diagnóstico da hiperidentidade portuguesa não é a proposta de abandonar a identidade, é o convite a relacionar-se com ela de forma mais consciente, menos defensiva, capaz de reconhecer o que é mito e o que é história sem que este reconhecimento dissolva a cultura que os dois juntos produziram. Parte 12. Grau de certeza e estado do debate académico. A obra de Vieira é, pela sua extensão e pela sua importância literária e histórica, uma das mais estudadas da literatura portuguesa. As fontes primárias são abundantes, os sermões foram publicados em vida, as cartas estão parcialmente editadas, os manuscritos proféticos receberam edições críticas recentes. O processo inquisitorial está documentado nos arquivos da Torre do Tombo. A investigação académica das últimas 2 décadas, especialmente os trabalhos de José Eduardo Franco, Pedro Calafate e outros colaboradores da edição das obras completas, forneceu instrumentos de análise que tornaram o estudo de Vieira mais rigoroso e mais completo do que era há 30 anos. O que permanece em debate é a avaliação da coerência interna e da plausibilidade filosófica da doutrina do Quinto Império. Alguns investigadores, seguindo uma leitura mais próxima de Vieira como teólogo e filósofo do que como profeta, sublinham a sofisticação da sua exegese e a originalidade da sua teoria política, outros sublinham as contradições internas da visão, nomeadamente a tensão entre o universalismo da aspiração e o particularismo do providencialismo português. Esta tensão não tem resolução que a historiografia possa fornecer, é uma questão filosófica que cada leitor há de resolver por si. A análise de Eduardo Lourenço é ensaística e filosófica, com o estatuto que este género tem, profundamente informada, amplamente influente, mas sujeita à contestação nos seus pressupostos e nas suas conclusões. A tese da hiperidentidade portuguesa como estrutura patológica específica é plausível e bem fundamentada, mas não é um diagnóstico clínico empiricamente testado, é uma interpretação de dados culturais que outros intérpretes podem ler de formas diferentes. Epílogo: a força e a paralisia de uma missão cósmica. A questão que este episódio deixa em aberto é, no conjunto desta série, a mais diretamente filosófica. Um povo com uma missão cósmica nunca pode aceitar completamente a sua pequenez histórica. É esta tensão uma força ou uma paralisia? A resposta de Vieira era implicitamente, uma força. A convicção de que Portugal tinha um destino providencial específico mobilizou a energia coletiva para projetos que, sem essa convicção, seriam inviáveis. Os descobrimentos não foram o produto de um povo resignado à sua condição geográfica e histórica de pequeno reino atlântico, foram o produto de uma cultura que acreditava ter algo de singular para oferecer ao mundo, que estava disposta a arriscar a vida e a mobilizar recursos extraordinários em nome de uma visão que transcendia o imediato.
A doutrina do Quinto Império foi, neste sentido, a mais elaborada articulação intelectual desta disposição, a teologia de um povo que se via a si mesmo em proporção inversa à sua dimensão. A resposta de Lourenço é implicitamente uma paralisia. Uma cultura que habita permanentemente o espaço entre o Portugal real e o Portugal imaginado, que compensa a consciência da diminuição com a magnificação do passado e a certeza do futuro prometido, perde a capacidade de agir eficazmente no presente. O sonho do Quinto Império foi o mais ambicioso dos projetos portugueses, e ficou inacabado, como a Clavis Profetaram de Vieira, como as Mensagens de Pessoa, como as tantas obras que a cultura portuguesa iniciou com grandeza e não completou. A tensão entre estas duas respostas não é resolvível por argumento, é vivida, coletivamente, como a tensão constitutiva de uma identidade que não pode ser simplesmente o que é porque sempre foi, também, o que sonhou ser. Vieira não viu o Quinto Império. Pessoa não viu o rei regressar do nevoeiro. Mas a força do sonho que elaboraram, a densidade intelectual e poética com que o formaram, permanece disponível para qualquer geração portuguesa que quer interrogar-se sobre o que é e o que poderia ser. Esta disponibilidade não é herança fácil, é o legado de uma atenção que exige, de cada geração, a decisão de saber quando o sonho mobiliza e quando paralisa. Vieira pregou ao próprio Deus sobre as obrigações da providência. Era a arrogância de quem acreditava ser portador de uma missão que transcendia a sua própria vida. Tinha razão na dimensão da visão. Tinha razão no diagnóstico das injustiças que observou. Tinha razão na defesa dos que ninguém mais defendia. E a sua visão de um império fundado em direito e em paz, de um mundo onde as divisões que a história criara seriam ultrapassadas pela força da aspiração comum, é uma visão que a humanidade não realizou mas que ainda não aprendeu a dispensar completamente. O profeta não calou. A Inquisição tentou, falhou, e a voz de Vieira chegou ao século XXI mais viva do que a maioria das vozes dos seus inquisidores. Não porque a profecia se tenha cumprido, o Quinto Império não chegou, Portugal não governa o mundo, Dom João IV não ressuscitou. Mas porque a qualidade do sonho e a honestidade intelectual com que foi formulado são, por si mesmas, uma contribuição para o mundo que nenhuma circunstância histórica pode definitivamente cancelar.